segundo livro das Crônicas. No capítulo 28, a gente vai ler os dois últimos versículos. E a gente vai ler o capítulo 29, os dois primeiros versículos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 26 e 27. Você achou? Você que está com a Bíblia, eu aconselho você ficar com a Bíblia aberta. Nós vamos percorrer um pouco dessa história desse homem aqui. E Deus quer falar com a gente hoje sobre um tema. O Senhor, Ele quer mostrar para nós hoje que aquilo que Ele falou é verdade. E que a promessa dEle não cai por terra. Se Ele disse que nós teremos um mês de vitórias, então Ele tem vitória para cada um de nós. Quem crê nisso? E nós vamos aprender com Ezequias como obter vitória na vida. Amém? Os demais acontecimentos do reinado de Acais e tudo que ele fez, estou lendo na NVT. Do início ao fim estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Acais morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho, Ezequias, foi seu sucessor. Agora 29, versículo 1 e 2. E a gente ora. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Vamos orar, feche seus olhos, peça a Deus para falar contigo nessa noite. Senhor, nós estamos aqui na tua casa e agradecemos por nos ter dado vitória nesse dia, Senhor. Conseguimos vencer o cansaço, o mau tempo, e estamos aqui na tua casa. A maior vitória de todas, na verdade, é saber que o Senhor está aqui com a gente também, porque nós nunca saímos da forma como entramos. O Senhor sempre cuida de nós, o Senhor sempre tem uma palavra, o Senhor sempre tem um cuidado, o Senhor sempre nos surpreende, o Senhor também nos corrige, o Senhor nos coloca no trilho quando saímos do trilho, porque o Senhor nos ama. E a prova do teu amor por nós é termos a tua palavra, a bendita palavra do Senhor. Portanto, Senhor, como todas as vezes que nos reunimos aqui em teu nome o Senhor faz de novo essa noite, fala com a gente, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir a palavra de Deus? Irmãos, vocês notaram que eu li um pouquinho da história do pai e depois um pouquinho da história do filho. O filho chama Ezequias, rei de Israel. É sobre quem a gente vai falar hoje. Mas o pai dele se chamava Acais. Ezequias foi um menino bom, foi um rei bom, foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. E o pai dele, Acais, foi um rei mau, foi um rei que não serviu a Deus. Foi um rei que foi tão ruim, ele fez tão mal para o povo, ele fez tão mal para a geração dele, que quando ele morreu, as pessoas tomaram uma decisão. Sabe qual a decisão? Não vamos enterrar esse homem no cemitério dos reis, porque ele não foi digno de ser chamado rei. Por que eles tomaram essa decisão? Eles tomaram essa decisão porque ele afastou o povo dos caminhos do Senhor, fazendo aliança com outros deuses, com outros costumes. Ele foi servo do rei da Síria, pagando impostos para ser protegido. Ele fechou a porta do templo, ele apagou as lâmpadas do templo, ele não permitia que tivesse mais sacrifício no templo, ele não permitia que os sacerdotes ministrassem, que os levitas ministrassem, ele não comemorava mais nenhuma festa das festas de Israel. Esse foi o rei Acás.
E aí a gente lê a história do filho dele. A Bíblia fala assim, que Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Por que a Bíblia aqui não atrela Ezequias a Acais? Porque Ezequias tomou uma decisão. Não é porque o meu pai viveu uma história horrível, não é porque o meu pai decidiu se afastar de Deus, não é porque o meu pai tomou todas as decisões possíveis que levou a nossa nação a um estado deplorável. E qual estado esse? Israel não tinha dinheiro, Israel não tinha mais exército, Israel não tinha respeito das nações vizinhas e principalmente Israel não tinha mais Deus no meio deles. Ezequias disse assim, não é porque o meu pai fez isso tudo, que eu sou filho dele, que eu sou sangue dele, que eu vou repetir essa história na minha vida. Porque se na minha família tem maus exemplos como o do meu pai, na Bíblia, na palavra de Deus, existem muitos bons exemplos para eu seguir. Se Acais não quis seguir o exemplo de Davi, eu, Ezequias, vou seguir o exemplo de Davi. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto, conforme Davi, seu pai. Eu vim aqui começar essa mensagem e dizer para você, realmente, nesse mundo que vivemos, existem muitos e muitos maus exemplos. Tem gente fazendo o que não deve com o nome do Senhor, tem gente abandonando os caminhos do Senhor, e existe uma máxima que se todo mundo faz, é certo. Mas nós sabemos que o mundo vai de mal a pior por isso. Porque além de toda a decadência moral, decadência financeira que o mundo vive, mais do que isso é a decadência da falta de Deus. Saber que Deus não está no meio deles é a pior coisa desse mundo. Mas não é porque existe muita gente vivendo assim que nós precisamos viver assim. Não é porque erraram antes de nós que nós precisamos errar. Por quê? Porque nós temos muitos bons exemplos na palavra de Deus para a gente seguir. Nós temos a palavra de Deus para nos nortear. Nós temos homens e mulheres que nos ensinaram o caminho. Se tem do nosso lado um monte de gente se desviando, nós não devemos olhar mais para o lado, nós devemos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, porque ali estão os exemplos a seguir. Não é porque não deu certo na vida de alguém na sua família que vai ser igual na sua família. Não é porque aconteceu no passado e vem acontecendo que vai acontecer contigo. Aí você pode dizer assim para mim, assim, pastor, mas é porque você não conhece o tamanho da maldição hereditária que tem lá na minha família. Realmente não conheço, nem quero conhecer. Mas eu conheço o tamanho do poder do sangue de Jesus. E eu conheço o poder também da palavra que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A grande questão não é qual maldição ou não o diabo quis colocar na nossa família. A questão central é que a partir do momento que Jesus entrou no nosso coração, toda a maldição foi quebrada. A morte, o pecado, o diabo, o mundo, nada mais tem poder sobre nós. Por quê? Porque nós andamos agora direcionados por Deus. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Eu queria aqui com vocês ver a grande vitória que Deus deu para esse homem, para esse grande homem de Deus chamado Ezequias. Você sabia que dentre todas as coisas que Ezequias fez, a Bíblia fala uma coisa dele? E aí fica de dever de casa para você ler esses capítulos para frente aqui. E também no livro de Isaías, lá no capítulo 36, 37, você também vê a história dele lá. Eu queria mostrar para você que ele foi um homem diferenciado, porque a Bíblia diz que antes dele e nem depois dele. Quando a Bíblia fala assim, antes de fulano ninguém fez isso, esse fulano já foi importante. Mas quando a Bíblia fala assim, antes dele e nem depois dele, houve homem que confiou tanto em Deus quanto Ezequias. Irmãos, nós precisamos aprender com Ezequias a confiar em Deus. E confiar requer algumas atitudes. Porque nós queremos e nós viemos buscar vitória para nós, correto? Quem é que veio buscar vitória? Só que vitória pressupõe luta. Vitória pressupõe enfrentamento. E vitória pressupõe também que você possa perder. Se você não lutar com as armas que Deus te deu, muito provavelmente você pode perder. Mas Ezequias, ele usou as armas que tinha. Quais as armas?
Ezequias entendeu: eu estou sem exército, eu estou sem dinheiro, eu estou sem sacerdote, eu estou sem levita suficiente, eu estou sem sacrifício, o povo está triste, o povo está desamparado. Por onde eu começo? O que eu faço? Eu vou começar do começo. Ele reúne todo o povo, no primeiro mês do reinado dele, logo no início. E ele fala assim com o povo, a sequência do capítulo 29. Ele diz assim: pessoal, os nossos pais pecaram e se afastaram dos caminhos do Senhor, mas tem-me vindo ao coração que hoje nós façamos uma aliança com Deus. Ezequias colocou firmemente no seu coração que a primeira coisa que ele deveria fazer para ter vitória era voltar para Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que às vezes estão querendo ir do final para o começo. A gente precisa começar do começo. Não é chegar aqui e pedir Deus para arrumar a nossa vida e depois a gente se voltar para Ele. Até porque Deus não deve nada para ninguém, amém? Até porque também não precisa provar nada para ninguém. Quando você tiver em dúvida do que Ele é para a sua vida, não olha para as circunstâncias e nem para frente. Olha para 2000 anos atrás, numa cruz, Ele de braços abertos, pagando um preço. Quando você vê isso, já acabou toda dúvida. Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antes, Ele fez antes, sem ninguém pedir, sem ninguém merecer, amém? Então Ezequias entendeu que ele precisava voltar para os caminhos de Deus. Ele precisava fazer o caminho de retorno. E esse caminho de retorno, irmãos, é um caminho que custa, mas vale a pena fazer. É um caminho que o pastor Francisco, na semana de consagração aqui, pregou para nós. É o caminho do arrependimento. É o caminho de confessar pecados. É o caminho de entender onde erramos. Porque parece que, hoje em dia, está proibido errar. Irmãos, nós somos de carne e osso. Nós erramos mesmo sendo crentes. Não é? Hoje aconteceu uma coisa comigo durante o dia. Aí eu liguei para a Joyce para dar uma desabafada. Contei para ela o que tinha acontecido. E eu estava com, na minha visão, com a razão. Estava não, estou até agora com a razão. Aí ela concordou comigo e tal. Passou um pouquinho. O dia foi passando. E aí alguém que sabia que eu não estava com a razão começou a falar comigo. Quem? Pergunta, quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo assim: você vai pregar hoje, né? Você vai pregar e você fez isso aí? E se essa pessoa for lá na igreja hoje, o que ela vai falar de você? Jesus falaria assim? Sabe aquelas coisas que só o Espírito Santo fala com você? Começa a te deixar com vergonha, sabe? Aí o que eu fiz? Eu fui lá, eu falei com a pessoa, falei assim: ô fulano, eu ainda acho que eu estou certo, mas você me perdoa? Eu falei contigo de uma forma que não devia falar, e eu preciso aprender. Sabe, quando o Espírito Santo começa a quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, ele fica mostrando para a gente assim: ó, está na hora de você voltar. Não é por aí que você tem que ir. Sabe aquele texto que diz assim, ó, Provérbios: uma voz falará por trás de ti, assim, esse é o caminho, andai por ele. Sabe por que a voz fala por trás? Porque muitas vezes a gente passa na frente. A gente vai na frente, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Deus tem vitória para nós, irmãos, amém? Mas essa vitória, primeiramente, começa por um caminho de volta a Deus, de volta aos princípios de Deus, de volta à palavra de Deus. Graças a Deus nós somos uma igreja que zelamos pela palavra, não é? Nós precisamos zelar pela palavra, voltar a ter prazer em meditar a palavra, voltar a ter prazer na oração, prazer no jejum, voltar aos rudimentos da fé cristã. Quais são esses rudimentos? Discipulado. Voltar a partir o pão de casa em casa e ter tudo em comum. Ter tudo em comum não é ter todos os bens que o meu irmão tem. Ter tudo em comum é participar das lutas que o meu irmão está vivendo. Você sabe quantas pessoas do seu lado que estão doentes, que são dessa igreja? Você sabe quantas pessoas estão necessitadas? Quantas pessoas estão precisando de uma bênção no casamento? O Senhor está nos chamando para um caminho de volta. Por quê? Porque Ele quer nos dar muitas vitórias nesse ano, irmãos. E nós precisamos começar do começo. É voltar para Deus. E em nome de Jesus eu levanto a minha mão aqui sobre a sua vida, dizendo que o que te impede, o que te aprisiona, o que te amarra hoje, para você voltar para os caminhos do Senhor, está uma oração de arrependimento de cair no chão.
Se você confessar os seus pecados, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para te perdoar. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria que você fizesse nessa hora aí uma oração agora a Deus. Eu queria que você falasse com Deus aí. O que você precisa deixar para voltar para os caminhos do Senhor? E eu não estou falando aqui para filhos pródigos. Eu não estou falando que você está longe. Às vezes você é um crente, você está aqui dentro numa quarta chuvosa dessa, mas o Senhor está te chamando para mais perto. O Senhor está te chamando de volta para a presença dEle. Senhor, nós oramos aqui enquanto igreja e pedimos, Pai, no nome santo de Jesus, que não haja distância entre nós e o Senhor. A parede que é o pecado, que é construída dia a dia, que cai por terra agora, nós nos arrependemos, nós pedimos ao Senhor perdão e queremos dizer para nós que a maior das vitórias é ter a companhia do Senhor na nossa vida. Nós não queremos viver nada se o Senhor não estiver presente. Portanto, Senhor, nos aproxima de Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Você pode dar um grande aplauso para o Senhor nesse momento. Sabe uma outra coisa que Ezequias fez? O pai dele colocou vários postes ídolos. O que era poste ídolo? Era uma grande haste, e em cima dessa haste um ídolo para ser adorado. Astarote, um monte de ídolo. Inclusive aquela serpente lá de Moisés, do deserto, sabe? Eles deram um nome para ela, chamada Neustã, e eles também adoravam. Eles adoravam vários deuses, mas não adoravam mais ao Deus verdadeiro. Ezequias tomou uma decisão. Ter vitória para Ezequias era remover os ídolos, ter os ídolos removidos. Eu não estou aqui para falar de santo, e nem estou aqui para falar de igreja católica, porque muito provavelmente se eu tocar nesse assunto aqui, não vai surtir efeito quase nenhum, porque muito provavelmente você não tem nenhum ídolo lá, nenhuma imagem na sua casa. O Espírito Santo quer falar conosco hoje de ídolos do nosso coração, de coisas que ocuparam o lugar de Deus e não deveriam estar nesse lugar. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: meu irmão, pode perguntar, fala, meu irmão, ou minha irmã, né? Fala, você tem muitos ídolos? Sorrisinho amarelo que surgiu agora, né? Por que não? Nenhum de nós aqui é idólatra, né? Fala a verdade. Mas muitas vezes, o nosso emprego toma o lugar de Deus no nosso coração. O nosso trabalho vira o nosso grande Deus, o nosso grande ídolo. Sabe um ídolo bonitinho demais? Que ele faz só coisa legal. E que a gente ama eles, sabe? De paixão e faz tudo por eles. Sabe como é que eles chamam? Filhos. A gente coloca eles num patamar da nossa vida. A gente pega eles lá na cabaninha e pergunta assim: foi tudo bem lá? A tia te tratou bem? Você tinha que ir lá e perguntar para a tia se o seu filho tratou ela bem. Porque às vezes a gente olha para o nosso, estou falando porque eu tenho um de 7. Eu olho para ele e parece um anjo. Tem uma série que eu e a Joyce está atendendo e está assistindo. E aí o pai atende um telefone e a mãe conta assim: o pai está num outro país. A série chama Ted Lasso. Não sei quem já assistiu, mas ela foi indicada para uma questão de trabalho, né? Ela lida com coisas de liderança, ela fala de coisas de liderança, de muito comportamento e tal. E aí o Ted atende o telefone e a mulher dele falando que teve um caso de bullying com o filho. E ele fica todo preocupado, porque quem em sã consciência, gente, quer que o filho passe por bullying na escola? E aí ele todo com tatos assim, falando: gente, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que ir lá, temos que conversar, temos que ver os pais dessa criança que fez isso com o nosso filho. Aí ele não deixa a mãe falar, e a mãe fala: Ted, o nosso filho é que está fazendo bullying. Mas é tão ídolo que às vezes a gente coloca num lugar que ninguém pode mexer. Sabe? E aí eles entram até no lugar de Deus. Quando? Quando Deus tem um propósito para o seu filho, você não quer. Você quer que o seu filho viva o seu propósito. Sabe uma outra coisa que vira ídolo na nossa vida muito facilmente? O bem, o amor. Essa coisa linda que Deus colocou na sua vida. Tem gente até fazendo assim: que bênção.
Você ora tanto para casar, Deus te dá um casamento maravilhoso. Mas às vezes entre fazer a vontade do Senhor e o seu casamento, você opta pelo seu casamento. Eu não estou falando aqui de separar, não estou falando que você não tem que cuidar de casa, nada disso, irmãos. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ninguém pode roubar o lugar de Deus na nossa vida. Ninguém. Sabe uma outra coisa que vira ídolo? A minha função na igreja. Você acha que a função é sua. Se você acha que a função é sua, é porque você está achando que a obra é sua, e não é nossa. Deus chamou a gente. Se Ele chamou e te comissionou, Ele pode te querer em qualquer lugar que Ele quiser. Inclusive não fazendo nada. Às vezes Ele faz até isso com a gente. Por quê? Porque nada aqui é nosso, irmãos. Esse microfone aqui não é nosso, o louvor não é nosso, essas cadeiras não são nossas. Isso aqui é o reino de Deus, é Ele que faz, é a vontade dEle. Então não tem o meu ministério. Mas eu estou cuidando do batismo. Até o dia que Deus quiser. Porque no dia que Ele não quiser, glória a Deus que vem outro para fazer melhor do que eu. E faz melhor do que eu, porque não é para mim. Faz melhor do que eu, porque não é para um pastor. Faz melhor do que eu, porque no reino é sempre assim. Os discípulos sempre vêm melhor do que quem ensinou. Porque quem ganha é o reino de Deus. Sabe uma outra coisa que vira ídolo na nossa vida? A placa. Que tem de gente na internet brigando por causa de placa. A minha igreja é melhor que a outra igreja. Que na minha igreja não tem. Que na minha igreja... Irmão, se a sua igreja fosse muito boa, eu ia falar uma coisa, mas vou mudar. Se a cabana fosse muito boa mesmo, top, Deus não tinha me aceitado aqui. Eu ia falar você, mas eu falei eu. Entendeu ou não? Irmãos, igreja é lugar de gente, é um hospital, é um grande hospital. A beleza da igreja, tem muita coisa boa na igreja, mas isso aqui é igreja, irmãos. Tem um nome porque o Senhor mostrou que tinha que ter um nome, porque tem que ter um CNPJ, sabe? Porque a verdade mesmo é reino de Deus. Há quem diga que se a placa fosse muito boa, ela ficava dentro da igreja, não ficava do lado de fora da igreja. Não é verdade isso? É um ditado que fala por aí. Eu não estou querendo aqui criar polêmicas, não. Eu só estou querendo dizer, não deixe que a cabana, o nome cabana, tome o nome de Jesus no seu coração. Entendeu ou não? Então, Ezequias, ele tomou a iniciativa. Qual? Eu vou quebrar esses ídolos. Porque quebrando esses ídolos, ele passa duas mensagens. Primeiro, um Deus verdadeiro nunca aceita ser quebrado. Se eu consigo quebrar, é porque não é Deus. Se eu consigo tirar dessa posição no meu coração, é porque não é Deus. Se eu consigo eliminar da minha vida, é porque não é Deus. E a outra mensagem que ele está dizendo para todo o povo: nós estamos voltando às raízes de quem nós somos. Nós não somos um povo que adora o que quer. Nós fomos chamados, escolhidos, guiados e colocados nessa terra com uma finalidade: de dizer para todo mundo, quando olhar para nós, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, a igreja, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle, Ele é digno. A igreja existe nesse mundo com uma finalidade, irmãos: dizer que o Senhor é Deus. É Ele o cabeça, não tem várias cabeças, é Ele o cabeça. Sabe uma outra coisa que Ezequias fez? Ezequias convocou o povo para um tempo de consagração. Repete comigo isso: tempo de consagração. Continua ainda no capítulo 29 aí, depois você vai ler uma boa história em casa. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu preciso voltar a buscar Deus. Como? Qual que é o centro da presença de Deus no nosso meio? Era o tabernáculo, o templo. Como que está o templo? Fechado. Como que está o culto lá? Não tem. Então nós vamos nos santificar para a gente consertar o templo. Aí ele começa abrindo as portas do templo, acendendo as luzes do templo, voltando a queimar incenso no templo, sacrificando no templo, porque ele sabe de uma coisa: se eu voltar a cultuar, a presença de Deus volta. Logicamente que essa aplicação não tem a ver com a nave aqui, porque no Novo Testamento o culto não acontece aqui. Aqui nós nos reunimos para cultuar, mas nós somos o verdadeiro culto.
Romanos 12, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos sempre nos congregar, Hebreus fala isso também. Não deixe de vos congregar, irmãos, Hebreus 13 fala isso, como alguns de vós. Então esse negócio de eu sou a igreja e vivo na minha casa e sozinho não existe. Nós precisamos nos reunir, mas nós apresentamos a nossa vida como um culto. E aqui, esse templo, que representa o nosso templo, ele estava com portas fechadas. Te pergunto, se você quiser entrar aqui, na cabana, e os portões estiverem fechados, você consegue entrar? Não. Só se você pular um muro, fizer alguma coisa aí, mas é arriscado. Que o segurança pode não saber que você é crente, e você pode encontrar Jesus mais cedo. Vai acontecer isso não, misericórdia. Está sempre aberto ali, mas imagine que um dia não esteja. Você consegue entrar? Não, porque porta fechada limita acesso. Sabe o que é porta fechada na minha, na sua vida? Quando eu e você, além de não sermos um culto ao Senhor, ainda estamos impedindo pessoas de encontrar Jesus. Você conhece alguém que é porta de templo fechada? Conhece ou não? Você tem até problema quando ele fala que é crente. Porque tudo que você queria é que ele falasse que ele não é crente. Porque ele faz muita coisa ruim com o nome de Jesus. Tem muita gente que diz que não quer Jesus hoje em dia, mas na verdade não é que ele não quer Jesus, ele não quer aquele Jesus que aquela pessoa diz que é Jesus. Porque quando ele encontra Jesus de verdade, ele fala assim, nossa, é isso? Jesus era esse? Porque muita gente é porta de templo fechado. Meus irmãos, que não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Ter vitória na vida, sabe o que é? É saber que as pessoas encontram com Jesus quando elas encontram contigo. Uma vez, a gente perguntando a um professor nosso, meu e da Joyce, que ele fez um período de doutorado com os muçulmanos. E ele ficou num país que não podia andar com a Bíblia. E ele não podia evangelizar, ele podia ser até preso. E aí a pergunta que fica, como se evangeliza não podendo evangelizar? Sabe qual que foi a resposta dele para nós? O professor Delano, o nome dele. Ele disse assim, é que eu começo a falar com eles e em todas as minhas falas tem falas de Jesus. Ele não sabe que são falas de Jesus, mas essas falas estão ficando no coração deles. Estão trazendo neles sede, estão trazendo neles fome. E essas pessoas estão chegando perto de Jesus sem nem saber. E de repente, Deus faz a obra na vida delas. Irmãos, que toda vez que alguém encontrar com você, que não encontre com um religioso, que não encontre com uma pessoa que afasta os outros de Deus, que não encontre com uma pessoa que tem tudo menos a presença de Jesus. Diz que quando o Alexandre o Grande estava dominando o mundo inteiro em suas conquistas, ele costumava passear à noite entre os soldados. E aí numa desses passeios, ele encontrou um soldado dormindo. E ele acordou o soldado. E ele perguntou para o soldado assim, qual o seu nome? E o soldado disse para ele assim, meu nome é Alexandre. Aí ele disse para o soldado assim, ou você muda de vida ou você muda de nome. Porque chamar Alexandre igual eu e dormir em serviço, você não pode. Sabe o que a gente tinha que falar para muito crente hoje em dia? Ou você muda de vida ou você muda de nome. Não dá para você ficar dizendo que é crente e vivendo do jeito que você vive. Porque muito mais do que dizer que somos crentes, precisamos ser uma porta aberta para as pessoas virem até Jesus. Uma igreja aberta para as pessoas virem até Jesus. E vir até Jesus não tem a ver com melhorar para vir. Jesus não aceita pessoas melhores, porque não existem. Jesus te aceita do jeito que você está. Mas a grande prova que você encontrou com Ele é que você nunca permanece do jeito que veio. Porque Ele te recebe, mas Ele te transforma. Ele te recebe, mas Ele te limpa. Ele muda a sua vida. Ele te faz uma pessoa nova. Na verdade, Ele faz de você quem você sempre deveria ter sido, se o pecado não tivesse tomado você. Ele abriu as portas do templo. Ele acendeu as lâmpadas. Irmãos, luz, o que é luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz significa, fala, simboliza a palavra de Deus.
Quando o povo de Israel está saindo, Deus está mandando o povo de Israel sair. A penúltima praga é a praga das trevas. Mas na casa de Israel tinha luz. Por que tinha luz na casa de Israel? Porque Israel precisava sair. E é impossível se arrumar para sair sem luz. É impossível o noivo vir buscar uma noiva que a lamparina está apagada. A gente precisa de óleo de reserva, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa aprender da palavra. Por isso que a gente sempre está batendo nessa tecla. Leia a sua Bíblia, não seja enganado, aprenda a Bíblia, aprenda a palavra, faça curso, faça discipulado, estude. Por quê? Porque toda vez que a gente lê a palavra lê a gente. Toda vez que eu estou diante da Bíblia, a Bíblia está diante de mim e ela... você está me vendo, pastor Caio está me vendo, eu estou vendo o pastor Caio aqui, eu estou vendo a Joyce, eu estou vendo você, eu estou vendo você, eu estou vendo todos vocês. Mas a única pessoa que eu não consigo ver face a face aqui sou eu. É impossível você se enxergar se não for por um espelho. A Bíblia é esse espelho, que mostra o seu real estado, quando você chega diante dela. É por isso que a cada dia com a sua Bíblia, você sai menos parecido contigo, mais parecido com Ele. Porque Ele vai te arrumando, Ele vai te moldando, Ele vai mexendo com você. Então acenderam as lâmpadas. Sabe que mais do que Ezequias fez? Voltou a queimar incenso. Se você ler Apocalipse, no capítulo 4, você vai ver que o incenso são as orações dos santos que sobem. Esse é o incenso. O Senhor pega a oração como cheiro suave. Meus irmãos, para ter vitória é necessário ter oração. A Bíblia diz que muita oração é muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você lembra quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Não tem registro de Daniel orando para o Senhor fechar a boca do leão. Sabia? Quem sabia disso? Você sabia, você só não quer levantar a mão, né? Mas sabe por que Daniel não orou para Deus fechar a boca do leão? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não precisou orar naquele momento, porque Daniel tinha um depósito de oração. Daniel já orava todo dia. A nossa oração não pode ser só emergencial, como aquela de Pedro ao afundar na água: Senhor, me salva. Porque oração não é só para quem precisa, nem um sinal de necessidade. Oração também é um sinal de amor. É por isso que Jesus sempre orava. Jesus não precisava, mas Jesus orava. Por que Jesus orava? Porque oração também é dizer: eu te amo, Pai. Eu sei que eu posso fazer, mas não quero fazer sem o Senhor. Jesus falando. Voltaram a queimar incenso. E o mais importante, o que voltaram a fazer? Dentro do templo. O que se fazia dentro do templo? Derramamento de sangue para remissão de pecados. Voltaram a sacrificar. Quando Israel queria sair do Egito, Faraó fez uma proposta, fez 4 propostas. Mas a última proposta dele foi a seguinte: pode ir todo mundo. Vai mulheres, vai crianças, vai você, Moisés. Leva os seus pertences, só não leva os animais. Por que Faraó fez uma proposta para que Moisés não levasse os animais? Porque ele sabia que todo o culto hebreu girava em torno do sacrifício de animais. E eles iam celebrar uma festa no deserto. Celebrar uma festa sem o sacrifício não é festa de verdade. Sabe o que o diabo quer? É que a gente faça tudo na nossa vida. Que a gente cante, fique feliz, que a gente participe de um monte de coisa, desde que não tenha sacrifício. Desde que o Cordeiro não esteja presente. Desde que Jesus passe longe. Irmãos, nós não queremos isso nunca na nossa vida. É por isso que o que a gente canta é cristocêntrico. O que a gente fala é cristocêntrico. Por quê? Porque o centro de tudo aqui é o sacrifício bendito e eterno do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você quer aplaudir? Pode aplaudir o Senhor. Sabe uma outra coisa que Ezequias fez? Ezequias obedeceu. Lembra que eu falei que o pai dele parou de celebrar os mandamentos, parou de cumprir os mandamentos e parou de celebrar as festas? Pois é, no 2º mês, ele se lembrou que eles não tinham celebrado a festa da Páscoa, que seria no dia 14 do 1º mês. Mas na lei, diz que se você não celebrou no dia 14 do 1º mês, você pode, se você estivesse longe, ou em contato com algum morto, ou por alguma questão que você não conseguiu celebrar no 1º dia, você pode celebrar no 2º mês, também no dia 14. Ezequias falou o seguinte: o meu pai não fez, eu não tenho dinheiro,
eu não tenho sacerdote suficiente nem levita. Mas eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou falar para os carteiros. Ele chama pessoas como carteiros. Ele escreve uma carta e na carta está escrito o seguinte: podem vir para Jerusalém, porque nós vamos de novo celebrar a Páscoa. Nós vamos voltar a cumprir os mandamentos do Senhor. Os carteiros iam de cidade em cidade, em Judá e Jerusalém, e por todo Israel, que já estava meio que o reino do norte todo abaixo praticamente. E a Bíblia diz que as pessoas riam dos carteiros, mas muitos creram na palavra de Ezequias. Voltaram para Jerusalém e começaram a celebrar a Páscoa. Irmãos, nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos voltar a viver como crente. Crente não anda cabisbaixo por aí. Crente não anda refém do que está passando. Se eu perguntar aqui quem não está passando luta, não tem um que não levanta a mão. Mas se você viver feliz ou triste só por causa das lutas que você está passando, a quem você está servindo? Meus irmãos, a nossa alegria não é porque tudo vai bem na nossa vida. A nossa alegria é porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Deus já te livrou disso aí. Deus vai te livrar de muitas outras coisas. Ninguém vai te parar. O Senhor não vai, você não vai, ninguém vai resistir a você. Mas é porque você tem o Senhor. Você tem festa para celebrar. Qual? Da Páscoa. Eu era escravo. O que a Páscoa significa? Passagem. Passagem de quê? De uma vida de escravo para alguém livre. As pessoas acham que ser crente é ser escravo. As pessoas acham que você ter uma função na igreja é ser escravo. Irmão, escravo é quando você não conseguia largar o pecado, largar as drogas, largar uma vida louca que você vivia lá. Hoje você é livre em Cristo Jesus, nada te prende mais. Você vem na igreja porque você quer, você põe o seu carro nessa rodovia na chuva porque você quer, porque o Espírito Santo te move, porque você tem um Deus. E mais do que isso, você sabe que a sua vida não acaba aqui, você sabe que você tem uma vida eterna com Deus. Então nós obedecemos a Deus, não porque queremos comprar a nossa salvação, mas porque entendemos que Ele, com o sangue do Cordeiro, já nos garantiu vitória. O que era a Páscoa? Mata um cordeiro, passa nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar. O sangue, na casa que ele vê o sangue, não vai haver morte. Na casa dos egípcios teve morte? Sim ou não? Sim ou não? E na casa dos israelitas teve morte? Sim ou não? Teve. A do cordeiro. Páscoa é entender que um cordeiro morreu para ninguém morrer na sua casa. Páscoa é entender que a nossa morte foi tragada pela vitória de Cristo ao morrer e ressuscitar no terceiro dia. Vocês lembram aqui da palavra? 3 dias? 3 dias, Jesus fez isso por nós. Mais uma coisa que Ezequias fez, além de obedecer, ele se rendeu. Rendição. Sabe quando que ele se rendeu? Olha o que aconteceu, olha que coisa louca. Senaqueribe, que era o rei da Síria na época, ouviu dizer que Ezequias agora que estava no comando. O pai de Senaqueribe muitas vezes venceu Acais e venceu muitos outros povos. Aí tem todo um contexto aqui de um mensageiro que vem dar a notícia e ele quer amedrontar o povo. Então ele fala basicamente assim: do mesmo jeito que o meu pai venceu o seu pai e os meus deuses venceram os seus deuses, acontecerá também assim agora. Antes, quando chegava essa notícia, o que Acais fazia? Corria lá no rei da Síria, negociava mais imposto, ele fazia um arranjo político, ele dava alguma coisa, ele entregava alguma coisa do povo e, de alguma forma, ele tinha um acalmar dos inimigos. Ezequias faz o quê? Ezequias não negocia com ninguém. Ezequias não entrega ouro para ninguém. Ezequias não chama o povo e não tem uma ideia brilhante para sair daquela guerra. Ezequias se rende. Se rende a quem? Ao Senhor dele. Lembra que ele resolveu buscar a Deus? Lembra que ele quebrou os ídolos? Lembra que ele se consagrou? Vocês lembram disso? Lembra que ele está numa crescente e agora ele é obedecendo, celebra de novo a festa da Páscoa. Aí sabe o que ele faz agora? Ele chama o profeta e ele fala com o profeta assim: ô profeta, tem alguém aí falando que do mesmo jeito que derrotou no passado vai derrotar agora. Só que eu tenho uma certeza agora, que o Deus que não estava aqui com meu pai, ele voltou. Então o que ele está falando, ele não está falando para mim, ele está falando para o meu Deus.
eles vão no templo e apresentam a carta diante de Deus. E eles falam assim: com ele está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Eles apresentam a carta diante do Senhor. E sabe o que o Senhor faz? Depois que eles se rendem, a Bíblia lá em Isaías fala que Ezequias rasga as vestes, se humilha. Ele fala assim para Deus: Deus, para eu ter vitória aqui, só se o Senhor me der, porque no meu braço essa vitória não vem. A Bíblia fala que o Senhor mandou Isaías falar para Ezequias assim: Ezequias, você não vai ter que pelejar essa luta não, porque essa luta não é sua não. Essa vitória você vai ter, mas você vai ser mais do que vencedor nela, porque você não vai ter nem que lutar. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Fala comigo, um anjo. Fala, um anjo. Ó, não foi 10, nem 100, nem 1000, nem milhares, nem milhões que ele tem cantando para ele. Foi um anjo. E derrotou mais de 100.000 valentes de Senaqueribe. Que anjo forte, hein? Não é o anjo forte, irmãos. É quem mandou o anjo. Não é quantos anjos, não é quanta gente, nunca foi número. Foi a serviço de quem está. É por isso que eu e Deus sempre será a maioria. Você e Deus sempre será a maioria. É por isso que teve uma intervenção divina para Ezequias ter vitória. Eu vim aqui pregar para pessoas que, nesse momento da sua vida, mesmo sendo janeiro, mesmo ano estando começando, talvez em algumas situações você pode estar dizendo assim: se o Senhor não fizer, não tem jeito. Que bom que você chegou a essa conclusão, porque agora Ele pode intervir. Porque enquanto a gente tenta dar o nosso jeito, Ele não faz, mas quando a gente entrega nas mãos dEle, Ele intervém e nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, a gente termina essa mensagem assim. A última letra ali é avivamento. Eu nem sei se está aparecendo aqui, está aparecendo? Avivamento. Toda essa busca de Ezequias trouxe para aquela nação um avivamento. O que é avivamento, irmãos? O que é avivamento? Avivamento não é a quantidade de barulho que a gente faz. Avivamento não é a quantidade de dons que Deus nos dá. Avivamento, sabe o que é? É quando alguém estava morto, volta à vida. Por isso que chama avivar. É trazer vida de novo. Isso é um avivamento. O que aconteceu aqui em Judá é um avivamento. Por quê? Porque o povo percebeu que Deus estava de volta. O povo percebeu que quem governava era Deus. Mas não só isso. O mundo ficou sabendo que Deus tinha voltado para Judá e para Jerusalém. O mundo ficou sabendo que o Deus de Israel estava presente de novo em Israel. Isso é um avivamento. Avivamento não é o quanto eu falo que eu tenho. Avivamento é quando as pessoas começam a ver quem está comigo. É quando as pessoas começam a ver quem está presente. É quando a gente começa a cultuar e de repente o culto toma outros rumos. Por quê? Porque o dono do culto se faz presente. Avivamento é as pessoas começarem a ser alcançadas e salvas e a gente não conseguir explicar. Por quê? Porque é Deus quem está fazendo. Avivamento é quando tem um monte de gente criticando, o mundo começa a dizer: Deus está no meio deles. Mas mais do que isso, Ezequias passou por um momento de uma doença. E nesse momento de doença, a Bíblia fala que ele fez uma oração virado para a parede. E a oração foi: lembra, Senhor, que andei nos teus caminhos. E a Bíblia diz que o Senhor mandou o profeta voltar lá, porque a ordem tinha vindo de Deus para ele pôr em ordem a casa, porque ele ia morrer. Mas o mesmo profeta que deu a notícia da morte disse para ele também: ô Ezequias, o Senhor está te dando mais 15 anos de vida. Ou seja, vida além da morte. E aí Deus dá uma palavra. Tanto na luta quanto na cura da doença. Sabe o que Deus fala para Ezequias? Deus fala assim: Isaías, fala com ele que eu estou fazendo isso porque eu amo o meu nome. O sinal de um lugar avivado é esse: que todo mundo sabe que o Senhor está sendo fiel a Ele mesmo, ao nome dEle. Mas mais do que isso,
o Senhor disse assim: fala com ele que eu estou fazendo isso porque eu amo Davi, meu servo. Lembra que eu comecei aqui falando de Davi? Davi já não era vivo há muito tempo. E Deus estava falando o quê? Eu estou abençoando você, Ezequias, porque eu amo Davi. Eu lembro que numa das palavras de oferta aqui, não sei se foi no mês de outubro ou de novembro, o pastor Caio falou que sonha um dia em ver o nome de alguém dele ou de um familiar num viaduto, e falou para a igreja sonhar com isso. Você lembra disso? Você lembra dessa palavra? Falando de legado aqui na palavra de oferta. Não sei se vocês estão lembrados desse dia, sabe? Legado de vitória é esse que Davi deixou. Ele andou tanto com Deus, ele era um homem tão avivado, que depois da morte dele, Deus começou a escolher pessoas da família para dizer assim: eu estou te abençoando porque eu amo ele, eu estou te abençoando porque ele andou nos meus caminhos. Avivamento não acaba em você. Avivamento é quando você pega tanto fogo, que esse fogo passa para as suas gerações, ele passa para as pessoas que vão vir depois. Por que eu estou pregando isso hoje, irmãos? Porque praticamente nós estamos começando o nosso mês de janeiro, depois da semana de consagração, e nós estamos debaixo de uma palavra, que nós teremos vitória. Mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, é seguindo esses princípios, é nos voltando para Deus, é derrubando os altares, é entregando a nossa vida em consagração, é obedecendo à palavra do Senhor, é nos rendendo aos pés dele, é entendendo que ele intervém para avivar a igreja. A grande vitória dos nossos últimos dias é ser uma igreja cristã que de fato tem Cristo no meio, é ser uma igreja cristã que de fato tem vida no meio dela. O grande desafio dos últimos dias é ser muito mais do que Sardes, que é uma igreja que aparenta ser, mas não é. A grande vitória dos últimos dias é que a gente morra para que ele viva.